No antigo Oriente Próximo, por volta de 1800 a.C., um ancião chamado Jacó jazia à beira da morte no Egito. Ele havia vivido 147 anos, testemunhando eventos que moldariam a história da humanidade. Seus 12 filhos se reuniram ao redor de seu leito enquanto ele se preparava para abençoá-los. Esses 12 homens e seus descendentes se tornariam as 12 tribos de Israel, a nação que Deus escolheu para revelar-se ao mundo. Jacó proferiu palavras proféticas sobre cada um de seus filhos. A Judá prometeu o cetro e a obediência das nações. A José falou de fertilidade e bênçãos. A Rúben declarou a perda da supremacia. A Simeão e Levi profetizou a dispersão. Essas não eram apenas bênçãos. Eram declarações de um destino que ecoaria por milhares de anos. As 12 tribos de Israel tornaram-se um dos grupos familiares mais importantes da história. Receberam a lei no Monte Sinai. Conquistaram Canaã sob a liderança de Josué. Construíram um reino sob o reinado de Davi e Salomão. Produziram profetas que proclamaram a palavra de Deus. Preservaram as Escrituras ao longo dos séculos. Delas veio Jesus Cristo, o Messias prometido a Abraão. Mas hoje, a maioria dessas tribos desapareceu. Apenas Judá, Benjamim e os levitas são claramente identificáveis como judeus modernos. As outras 10 tribos desapareceram da história após a conquista assíria em 722 a.C. Os estudiosos as chamam de as 10 tribos perdidas de Israel. Seu desaparecimento é um dos grandes mistérios da história. O que aconteceu com eles? Assimilaram-se a outras culturas? Foram dispersos de tal forma que sua identidade se perdeu? Ainda existem em algum lugar, mantendo tradições transmitidas de geração em geração? Ou foram absorvidos pelo povo judeu, com suas identidades tribais distintas, apagadas pelo tempo e pela perseguição? Esta é a história completa das 12 tribos de Israel. Sua origem nos filhos de Jacó. Seu crescimento no Egito, de 70 pessoas a milhões. Sua formação como nação no Monte Sinai. Sua conquista da Terra Prometida. Sua glória sob o reinado de Davi e Salomão. Sua divisão em reinos e seu eventual desaparecimento das páginas da história, deixando para trás perguntas que permanecem sem resposta após quase 3.000 anos. Compreender as 12 tribos é essencial para entender a Bíblia. O Antigo Testamento é, em grande parte, a história dessas tribos. As promessas que Deus fez a Abraão foram cumpridas. O reino de Davi teve origem nelas. Os profetas surgiram entre elas. Jesus nasceu da tribo de Judá. A igreja primitiva teve início entre esse povo. O desaparecimento das tribos também molda a identidade judaica atual. Os judeus modernos descendem principalmente de Judá, Benjamim e Levi. O destino das outras 10 tribos gerou inúmeras teorias, desde afirmações de que migraram para a Europa, Ásia ou Américas, até crenças de que serão reveladas milagrosamente antes da vinda do Messias. Esta história começa na Mesopotâmia, com um homem chamado Abraão. Passa pelo Egito, onde seus descendentes se multiplicaram. Continua até o Monte Sinai, onde se tornaram uma nação, seguiu-os até Canaã, onde se tornaram um reino, e termina com sua dispersão entre as nações. É uma história de promessa e cumprimento, unidade e divisão, fidelidade e apostasia, glória e desaparecimento. Os patriarcas e a promessa. A história começa com Abraão, originalmente chamado Abrão, vivendo em Ur dos Caldeus, por volta de 2000 a.C. Ur era uma sofisticada cidade mesopotâmica, com zigurates, templos e uma economia próspera. Abraão vinha de uma família de idólatras. Seu pai, Terá, adorava outros deuses. Mas Deus chamou Abraão para fora desse ambiente pagão. O chamado de Deus foi radical: deixar tudo o que lhe era familiar.
ir para uma terra que Deus lhe mostraria. Confiar plenamente em promessas que pareciam impossíveis. Gênesis 12, 2-3. Registra a promessa de Deus. Farei de ti uma grande nação, abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Essa foi a aliança abraâmica, o fundamento de tudo o que se seguiu. Deus prometeu a Abraão 3 coisas: terra, descendentes tão numerosos quanto as estrelas e bênçãos a todas as nações por meio de sua descendência. Essas 3 promessas norteariam toda a narrativa bíblica pelos próximos 2000 anos. Abraão tinha 75 anos quando saiu de Ur. Levou consigo sua esposa Sara, seu sobrinho Ló, e viajou para Canaã. Ao chegar, Deus lhe apareceu e disse: à sua descendência darei esta terra. Abraão construiu ali um altar e adorou a Deus. Mas Abraão e Sara eram idosos e não tinham filhos. Anos se passaram sem que a promessa se cumprisse. Sara ficou impaciente e deu sua serva egípcia, Agar, a Abraão como concubina, seguindo o costume da época. Agar deu à luz Ismael. Abraão pensou que este poderia ser o filho prometido. Mas Deus disse que não. Ismael não era o filho da promessa. Quando Abraão tinha 99 anos e Sara 90, Deus apareceu novamente. Ele mudou o nome de Abrão para Abraão, que significa pai de muitas nações. Mudou o nome de Sarai para Sara, que significa princesa. Prometeu que Sara daria à luz um filho. Abraão riu da impossibilidade disso. Sara riu quando ouviu a conversa. Mas Deus disse: há alguma coisa impossível para o Senhor? Isaac nasceu quando parecia impossível. Ele foi o filho milagroso, o filho da promessa, aquele por meio de quem Deus cumpriria sua aliança com Abraão. Seu nome significa riso, lembrando a todos da alegria e da impossibilidade de seu nascimento. Mas Deus testou Abraão de uma maneira que parecia contradizer tudo. Ele ordenou que Abraão levasse Isaque ao Monte Moriá e o sacrificasse em holocausto. Isso foi devastador. Isaque era o filho prometido. Como as promessas de Deus poderiam ser cumpridas se Isaque morresse? Mesmo assim, Abraão obedeceu, confiando que Deus poderia até ressuscitar os mortos, se necessário. Abraão construiu um altar, arrumou a lenha, amarrou Isaque e ergueu a faca. Naquele instante, o anjo do Senhor clamou do céu: Abraão, Abraão, não estenda a mão contra o menino. Deus providenciou um carneiro preso num arbusto. Abraão sacrificou o carneiro em seu lugar. Ele chamou aquele lugar de O Senhor Proverá. Esse evento prenunciou o sacrifício que Deus um dia faria de seu próprio filho. A mesma montanha onde Abraão quase sacrificou Isaque se tornaria o local do templo. E perto dali, Jesus seria crucificado, o sacrifício supremo oferecido pelo próprio Deus. Isaque cresceu e tornou-se homem. Abraão enviou seu servo de volta à Mesopotâmia para encontrar uma esposa para Isaque dentre seus parentes, em vez de dentre os cananeus. O servo orou pedindo orientação e encontrou Rebeca junto a um poço. Ela concordou em voltar com ele. Isaque casou-se com Rebeca, e ela se tornou a mãe da geração seguinte. Mas Rebeca, assim como Sara antes dela, era estéril. Isaque orou por ela, e após 20 anos, ela concebeu. A gravidez foi difícil. 2 crianças lutavam em seu ventre. Ela consultou o Senhor, e Deus revelou algo extraordinário. Gênesis 25, 23. 2 nações estão no teu ventre, e 2 povos se dividirão desde as tuas entranhas. Um será mais forte do que o outro, e o mais velho servirá ao mais novo. Essa profecia moldaria tudo o que se seguiria. Deus estava escolhendo o mais jovem em detrimento do mais velho, invertendo o padrão normal de primogenitura para o primogênito. Esse tema de Deus escolhendo o inesperado continuaria ao longo da história de Israel.
Esaú nasceu primeiro, ruivo e peludo. Jacó nasceu logo depois, agarrando o calcanhar de Esaú. Seus nomes capturavam suas personalidades. Esaú significa peludo. Jacó significa aquele que agarra o calcanhar ou aquele que suplanta. Esaú tornou-se um caçador habilidoso, um homem do campo. Isaque o amava. Jacó era um homem quieto, que vivia em tendas. Rebeca o amava. Certo dia, Esaú voltou do campo exausto e faminto. Jacó estava preparando um ensopado de lentilhas. Esaú pediu um pouco. Jacó disse: "Venda-me primeiro o seu direito de primogenitura." O direito de primogenitura significava a porção dupla da herança do primogênito e a posição de liderança na família. Esaú, pensando apenas em sua fome imediata, disse: "Estou prestes a morrer. De que me serve o direito de primogenitura?" Ele vendeu seu direito de primogenitura por um prato de ensopado. Gênesis 25, 34 diz: Assim, Esaú desprezou seu direito de primogenitura. Anos depois, quando Isaque estava velho e com a visão debilitada, decidiu abençoar Esaú antes de morrer. Enviou Esaú para caçar e preparar uma refeição. Rebeca ouviu a conversa e agiu rapidamente. Disse a Jacó que trouxesse 2 cabritos para que ela pudesse preparar a comida favorita de Isaque. Vestiu Jacó com as roupas de Esaú e colocou peles de cabra em suas mãos e pescoço para simular a pelagem de Esaú. Jacó levou a comida para Isaque. Isaque desconfiou. A voz era de Jacó, mas as mãos eram de Esaú. Ele perguntou diretamente: "Você é mesmo meu filho Esaú?" Jacó mentiu: "Sou eu." Isaque comeu e então abençoou Jacó com a bênção destinada a Esaú. Gênesis 27, 28 a 29. Que Deus te dê do orvalho do céu e da fertilidade da terra, abundância de trigo e vinho. Que povos te sirvam e nações se prostrem diante de ti. Sê senhor sobre teus irmãos, e que os filhos de tua mãe se prostrem diante de ti. Maldito seja todo aquele que te amaldiçoar, e bendito seja todo aquele que te abençoar. Quando Esaú retornou e descobriu o engano, clamou com grande amargura. Implorou por uma bênção, mas Isaque disse que havia dado a Jacó senhor sobre ele. Esaú chorou. Isaque lhe concedeu uma bênção menor, mas a bênção principal havia desaparecido. Esaú odiava Jacó e planejou matá-lo após a morte de Isaque. Rebeca soube do plano de Esaú e enviou Jacó para a casa de seu irmão Labão, em Harã, supostamente para que ele encontrasse uma esposa entre seus parentes. Jacó fugiu, deixando tudo para trás. Estava sozinho, fugindo, incerto quanto ao seu futuro. Mas Deus ainda não havia terminado com ele. Jacó e o nascimento das 12 tribos. Em sua jornada para Harã, Jacó parou para passar a noite em um lugar que mais tarde seria chamado de Betel. Ele usou uma pedra como travesseiro e adormeceu sob as estrelas. Naquela noite, ele teve um sonho que mudaria sua vida. Ele viu uma escada posta na terra, cujo topo alcançava o céu. Anjos de Deus subiam e desciam por ela, e acima dela estava o próprio Senhor. Deus falou diretamente com Jacó pela primeira vez. Gênesis 28, 13 a 15. Eu sou o Senhor, o Deus de Abraão, teu pai, e o Deus de Isaque. A terra em que estás deitado, eu a darei a ti e à tua descendência. A tua descendência será como o pó da terra, e te estenderás para o oeste, para o leste, para o norte e para o sul. E em ti e na tua descendência serão benditas todas as famílias da terra. Eis que estou contigo, e te guardarei por onde quer que fores, e te farei voltar a essa terra, porque não te deixarei até que haja cumprido o que te tenho prometido. Jacó acordou tomado por medo e reverência. Percebeu que Deus estivera naquele lugar, embora ele não soubesse. Pegou a pedra que usara de travesseiro, ergueu-a como coluna, derramou óleo sobre ela e chamou aquele lugar de Betel, que significa casa de Deus. Fez um voto.
Se Deus estiver comigo e me guardar nesta jornada que estou fazendo, e me der pão para comer e roupa para vestir, de modo que eu volte em paz para a casa de meu pai, então o Senhor será o meu Deus, e esta pedra que coloquei como coluna será a casa de Deus. E de tudo o que me deres, te darei o dízimo. Jacó prosseguiu sua jornada e chegou à terra do povo do Oriente. Ele encontrou um poço em um campo onde os pastores se reuniam para dar água aos seus rebanhos. Uma grande pedra cobria a boca do poço. Enquanto conversava com os pastores, Raquel chegou com as ovelhas de seu pai, pois ela era pastora. Quando Jacó viu Raquel, ficou tão comovido que foi até o poço, removeu a pedra sozinho, algo que normalmente exigia vários homens, e deu de beber ao rebanho de Labão. Depois, beijou Raquel e chorou em voz alta. Contou-lhe que era parente de seu pai, filho de Rebeca. Raquel correu e contou tudo ao pai. Labão correu ao encontro de Jacó, o abraçou, o beijou e o levou para sua casa. Depois de um mês, Labão disse a Jacó: por seres meu parente, deves servir-me de graça? Dize-me quanto receberás. Labão tinha 2 filhas. A mais velha chamava-se Lia e a mais nova, Raquel. Os olhos de Lia eram fracos, mas Raquel era formosa de porte e aparência. Jacó amava Raquel. Ele disse a Labão: servirei a ti 7 anos por tua filha mais nova, Raquel. Labão concordou. Gênesis 29, 20 diz: assim, Jacó serviu 7 anos por Raquel, e esses anos lhe pareceram poucos dias, por causa do amor que tinha por ela. Completados os 7 anos, Jacó disse a Labão: dá-me minha esposa, para que eu possa me deitar com ela, pois meu tempo está cumprido. Labão reuniu todo o povo daquele lugar e fez um banquete. Mas, à noite, levou sua filha Lia a Jacó, e Jacó se deitou com ela. Labão também deu sua serva, Zilpa, a Lia como criada. Pela manhã, eis que era Lia. Jacó havia sido enganado, assim como enganara seu pai. Ele foi até Labão e disse: que é isso que você fez comigo? Eu não servi a você por causa de Raquel? Por que então você me enganou? Labão respondeu: não é comum em nossa terra dar a filha mais nova antes da primogênita. Complete a semana desta, e lhe daremos a outra também, em troca de você me servir por mais 7 anos. Jacó concordou. Ele completou a semana de núpcias de Lia, e então Labão lhe deu Raquel também. Jacó amava Raquel mais do que Lia. Ele serviu a Labão por mais 7 anos por causa dela. Isso estabeleceu a dinâmica dolorosa que definiria a família. Lia não era amada. Raquel era amada, mas estéril. A rivalidade entre essas 2 mulheres se manifestaria através de seus filhos e moldaria o destino das 12 tribos. Deus viu que Lia era odiada, então abriu a madre dela. Porém Raquel permaneceu estéril. Lia concebeu e deu à luz um filho, a quem chamou Ruben, que significa veja, filho, dizendo: porque o Senhor olhou para a minha aflição. Agora meu marido me amará. Ela concebeu novamente e deu à luz um filho, dizendo: porque o Senhor ouviu que eu era odiada, me deu também este filho. Deu-lhe o nome de Simeão, que significa ouviu. Ela concebeu novamente e deu à luz um terceiro filho, dizendo: desta vez meu marido estará comigo, porque já lhe dei 3 filhos. Deu-lhe o nome de Levi, que significa apegado. Concebeu novamente e deu à luz um 4º filho, dizendo: desta vez louvarei ao Senhor. Deu-lhe o nome de Judá, que significa louvor. Depois disso, ela parou de ter filhos. Cada nome refletia a esperança de Lia de que ter filhos faria Jacó amá-la. Mas isso não mudou o coração dele. Raquel continuou sendo sua favorita, mesmo sem lhe dar filhos. Raquel ficou desesperada. Ela viu que não dava filhos a Jacó e sentiu inveja de sua irmã. Disse a Jacó: dá-me filhos, senão morrerei. A ira de Jacó se acendeu contra Raquel, e ele disse:
Acaso estou eu no lugar de Deus, que te negou o fruto do ventre? Raquel disse: Eis aqui minha serva Bila. Deite-se com ela, para que ela dê à luz por mim, e eu também tenha filhos por meio dela. Ela lhe deu sua serva Bila por esposa, e Jacó se deitou com ela. Bila concebeu e deu à luz um filho a Jacó. Raquel disse: Deus me julgou, ouviu a minha voz e me deu um filho. E lhe deu o nome de Dan, que significa Ele julgou. Bila concebeu novamente e deu à luz um segundo filho a Jacó. Raquel disse: Com muita luta lutei com minha irmã e venci. E deu-lhe o nome de Naftali, que significa minha luta. Quando Lia percebeu que havia parado de ter filhos, tomou sua serva Zilpa e a deu a Jacó como esposa. Zilpa deu à luz um filho a Jacó. Lia disse: A boa sorte chegou. E o chamou de Gade, que significa sorte. Zilpa deu à luz um segundo filho a Jacó. Lia disse: Feliz sou eu, pois as mulheres me chamam de feliz. E o chamou de Azer, que também significa feliz. Então, algo estranho aconteceu. Durante a colheita do trigo, Ruben encontrou mandrágoras no campo e as levou para sua mãe, Lia. Acreditava-se que as mandrágoras promoviam a fertilidade. Raquel disse a Lia: Por favor, dê-me algumas das mandrágoras do seu filho. Lia respondeu amargamente: É pouco que você tenha me tirado o meu marido? Você também quer tirar as mandrágoras do meu filho? Raquel disse: Então ele poderá se deitar com você esta noite em troca das mandrágoras do seu filho. Quando Jacó voltou do campo ao entardecer, Lia saiu ao seu encontro e disse: Entre na minha casa, pois te contratei com as mandrágoras do meu filho. Então ele se deitou com ela naquela noite. Deus ouviu Lia, e ela concebeu e deu à luz o quinto filho de Jacó. Ela disse: Deus me deu o meu salário, porque dei a minha serva ao meu marido. E deu-lhe o nome de Issacar, que significa salário. Lia concebeu novamente e deu à luz o sexto filho. Ela disse: Deus me concedeu uma boa dádiva. Agora meu marido me honrará, porque lhe dei 6 filhos. Deu-lhe o nome de Zebulon, que significa honra. Depois, teve uma filha e chamou-a de Diná. Então Deus se lembrou de Raquel. Deus a ouviu e abriu seu ventre. Ela concebeu e deu à luz um filho e disse: Deus tirou a minha vergonha. E lhe deu o nome de José, que significa que ele acrescente, dizendo: Que o Senhor me dê outro filho. Ora, Jacó tinha 11 filhos. O 12º viria mais tarde, em circunstâncias trágicas. Esses 11 filhos, juntamente com o que ainda estava por vir, se tornariam os patriarcas das 12 tribos de Israel. As circunstâncias do nascimento de cada filho, a rivalidade entre suas mães, o significado de cada nome reverberariam, através dos séculos, nos caracteres e histórias de seus descendentes. A ordem de nascimento e as mães eram importantes. Os filhos de Lia foram Ruben, Simeão, Levi, Judá, Issacar e Zebulon. Os filhos de Bila, contados como filhos de Raquel, foram Dan e Naftali. Os filhos de Zilpa, contados como filhos de Lia, foram Gade e Azer. Os próprios filhos de Raquel foram José, e mais tarde, Benjamim. Essa complexa estrutura familiar criaria rivalidades, ciúmes e alianças que persistiriam por gerações. Após o nascimento de José, Jacó quis retornar a Canaã. Ele havia servido a Labão por 14 anos, cuidando de suas esposas, e por mais 6 anos criando rebanhos. Estava longe de casa havia 20 anos. Deus lhe disse que era hora de voltar. Jacó levou suas esposas, filhos e rebanhos e partiu secretamente enquanto Labão tosqueava as ovelhas. Quando Labão descobriu que eles haviam fugido, perseguiu-os e os alcançou depois de 7 dias. Mas Deus avisou Labão em um sonho para não fazer mal a Jacó. Eles fizeram uma aliança, ergueram uma coluna como testemunho e se separaram. Ao se aproximar de Canaã, Jacó deparou-se com uma perspectiva aterradora. Seu irmão Esaú vinha ao seu encontro com 400 homens.
Jacó temia que Esaú ainda quisesse matá-lo. Dividiu sua família e seus bens em 2 acampamentos, pensando que, se Esaú atacasse um, o outro poderia escapar. Enviou servos à frente com presentes para Esaú, na esperança de apaziguá-lo. Orou desesperadamente a Deus por libertação. Na noite anterior ao encontro com Esaú, Jacó enviou sua família para o outro lado do rio Jaboque, mas permaneceu sozinho na outra margem. Ali, na escuridão, um homem lutou com ele até o amanhecer. Jacó não o soltaria a menos que o abençoasse. O homem tocou na articulação do quadril de Jacó, deslocando-a. Mesmo assim, Jacó resistiu. O homem disse: "Deixe-me ir, pois já amanheceu." Jacó respondeu: "Não o deixarei ir, a menos que me abençoe." O homem perguntou: "Qual é o seu nome?" Ele respondeu: "Jacó." Então o homem disse: "Seu nome não será mais Jacó, mas Israel, porque você lutou com Deus e com os homens e venceu." Jacó perguntou o nome do homem, mas ele não respondeu. Em vez disso, abençoou Jacó ali mesmo. Jacó percebeu que havia lutado com o próprio Deus. Deu ao lugar o nome de Peniel, que significa face de Deus, dizendo: "Pois vi a Deus face a face, e a minha vida foi salva." O sol nasceu quando ele passou por Peniel, mancando por causa da sua lesão no quadril. Jacó tornou-se Israel. Aquele que agarrava o calcanhar, o enganador, o usurpador, tornou-se aquele que luta com Deus. Seus descendentes seriam chamados de filhos de Israel ou israelitas. Eles herdariam tanto sua bênção quanto sua deficiência, tanto sua luta com Deus quanto sua vitória final pela fé. No dia seguinte, Jacó encontrou-se com Esaú, mas, em vez de violência, houve reconciliação. Esaú correu ao encontro de Jacó, abraçou-o, lançou-se sobre seu pescoço e o beijou. Ambos choraram. Os irmãos reconciliaram-se após 20 anos de separação. Jacó estabeleceu-se em Canaã, comprou terras perto de Siquém e construiu um altar, ao qual chamou de El Elohe Israel, que significa Deus, o Deus de Israel. A família de Jacó estava completa, faltando apenas um filho. Eles viajaram por Canaã. Raquel engravidou novamente. O parto foi difícil. A parteira disse: "Não tenha medo, pois você terá outro filho." Ao partir, pois estava morrendo, ela o chamou de Benoni, que significa filho da minha dor. Mas Jacó o chamou de Benjamim, que significa filho da mão direita. Raquel morreu e foi sepultada a caminho de Belém. Jacó ergueu uma coluna sobre o seu túmulo. Com a morte de Raquel, a constelação familiar estava completa. 12 filhos, 4 mães, uma família que se tornaria uma nação. Da família à escravidão no Egito. Os 12 filhos cresceram e se tornaram homens. Jacó claramente favorecia José, o primogênito de Raquel, em relação a todos os outros filhos. Fez para José uma túnica de muitas cores, uma vestimenta distintiva que o marcava como o herdeiro preferido. Os outros irmãos perceberam esse favoritismo e odiavam José. Não conseguiam falar pacificamente com ele. José piorou ainda mais a situação ao contar aos seus irmãos sobre seus sonhos. Ele sonhou que eles estavam amarrando feixes de trigo no campo. E o seu feixe se levantou e ficou em pé, enquanto os feixes dele se juntavam ao redor e se curvavam diante dele. Seus irmãos disseram: "Você realmente vai reinar sobre nós? Ou você realmente vai nos governar?" Eles o odiaram ainda mais por causa de seus sonhos e de suas palavras. Ele teve outro sonho. O sol, a lua e 11 estrelas se curvavam diante dele. Ele contou ao pai e aos irmãos. Até Jacó o repreendeu, dizendo: "Que sonho é esse que você teve? Será que eu, sua mãe e seus irmãos viremos nos curvar até o chão diante de você?" Seus irmãos ficaram com inveja, mas o pai guardou a mensagem no coração. Certo dia, Jacó enviou José para verificar como estavam seus irmãos, que pastoreavam o rebanho perto de Siquém. Quando os irmãos viram José chegando de longe,
Tramaram para matá-lo. Disseram: Eis que vem esse sonhador. Venham, vamos matá-lo e jogá-lo em uma das cisternas. Então diremos que uma fera o devorou, e veremos o que acontecerá com seus sonhos. Rúben, o mais velho, ouviu isso e tentou socorrer José. Ele disse: Não tiremos a vida dele. Não derramem sangue. Joguem-no nesta cova aqui no deserto, mas não o toquem. Ele pretendia resgatar José e devolvê-lo ao pai. Quando José chegou, despiram-no de suas vestes e o jogaram em uma cova vazia. Enquanto estavam sentados à mesa, viram passar uma caravana de mercadores ismaelitas, levando goma, bálsamo e mirra para o Egito. Judá disse: Que proveito teremos em matar nosso irmão e esconder seu sangue? Venham, vamos vendê-lo aos ismaelitas. Mas não o matemos, pois ele é nosso irmão, da nossa própria carne. Seus irmãos concordaram. Eles venderam José por 20 ciclos de prata aos ismaelitas, que o levaram para o Egito. Quando Rúben voltou à cova e viu que José havia sumido, rasgou suas vestes em desespero. Os irmãos mataram um bode, molharam a túnica de José no sangue do animal e a levaram a Jacó. Disseram: Encontramos isto, por favor, diga-me se é a túnica do seu filho ou não. Jacó reconheceu a roupa e disse: É a túnica do meu filho. Uma fera o devorou. José foi, sem dúvida, despedaçado. Jacó rasgou suas vestes, vestiu-se de pano de saco e lamentou a morte do filho por muitos dias. Todos os seus filhos e filhas se levantaram para consolá-lo, mas ele recusou ser consolado. Disse: Não, descerei ao Sheol para junto do meu filho em pranto. Assim, seu pai chorou por ele. Enquanto isso, no Egito, José foi vendido a Potifar, oficial do faraó e capitão da guarda. O Senhor estava com José, e ele prosperou. Encontrou graça aos olhos de Potifar, e foi nomeado administrador de sua casa. Mas a esposa de Potifar tentou seduzir José. Quando ele recusou, ela o acusou falsamente de tentativa de estupro. José foi lançado na prisão. Mesmo na prisão, o Senhor estava com José. Ele conquistou a simpatia do carcereiro e foi encarregado dos prisioneiros. Interpretou os sonhos de 2 oficiais do faraó que estavam presos com ele. Suas interpretações se concretizaram. Mas o oficial que foi reintegrado ao seu cargo se esqueceu de José por mais 2 anos. Então, o faraó teve sonhos perturbadores. Nenhum de seus magos ou sábios conseguiu interpretá-los. Finalmente, o oficial restaurado lembrou-se de José. O faraó mandou chamá-lo. José interpretou os sonhos do faraó. Viriam 7 anos de fartura, seguidos por 7 anos de severa fome. José aconselhou o faraó a nomear alguém para supervisionar o armazenamento de grãos durante os anos de fartura, a fim de se preparar para a fome. O faraó ficou tão impressionado que nomeou o próprio José para essa posição. Gênesis 41, 40 a 41. Tu serás o governador da minha casa, e todo o meu povo se ordenará conforme as tuas ordens. Somente no trono serei maior do que tu. Eis que te constituí sobre toda a terra do Egito. José tinha 30 anos. Da cova à prisão e ao palácio, Deus vinha trabalhando para posicionar José exatamente onde ele precisava estar. Os 7 anos de fartura chegaram, e José armazenou grandes quantidades de grãos. Então, veio a fome, exatamente como previsto. A fome foi severa em todas as terras, mas em todo o Egito havia pão. Quando a fome atingiu Canaã, Jacó soube que havia grãos no Egito. Ele enviou 10 de seus filhos para comprar grãos, mantendo apenas Benjamim, o outro filho de Raquel, em casa, porque temia que algum mal lhe acontecesse. José era governador daquelas terras. Seus irmãos vieram e se prostraram diante dele com o rosto em terra, realizando os sonhos de sua infância. José os reconheceu, mas eles não o reconheceram. Ele agora era um oficial egípcio, falando por meio de um intérprete, e 20 anos mais velho.
José os acusou de serem espiões. Eles protestaram sua inocência, explicando que eram irmãos, 12 ao todo, filhos de um mesmo homem em Canaã. O mais novo estava com o pai, e um já havia falecido. José os testou severamente. Manteve Simeão como refém e mandou os outros de volta com grãos, mas também devolveu secretamente o dinheiro que eles tinham nos sacos. Eles deveriam levar Benjamim na próxima viagem para provar que eram homens honestos. Quando voltaram para casa e encontraram o dinheiro, ficaram com medo. Quando o trigo acabou, eles tiveram que voltar para o Egito. Jacó, a contragosto, concordou em deixar Benjamim ir, embora isso lhe partisse o coração. Quando compareceram perante José com Benjamim, José mal conseguiu conter a emoção. Convidou-os para jantar em sua casa. Deu a Benjamim 5 vezes mais comida do que aos outros. Mandou colocar secretamente sua taça de prata no saco de Benjamim. Na manhã seguinte, quando partiram, o administrador de José os perseguiu e os acusou de terem roubado a taça. Eles protestaram sua inocência, dizendo que quem estivesse com a taça deveria morrer e os demais seriam escravizados. A taça foi encontrada no saco de Benjamim. Todos voltaram para a casa de José aflitos. Judá, que antes sugerira vender José, agora se ofereceu para ser escravo no lugar de Benjamim. Ele explicou como seu pai já havia perdido um filho de Raquel e como a perda de Benjamim o mataria. Gênesis 44, 33 a 34. Agora, pois, peço-te que deixes o teu servo em lugar do menino, como servo do meu senhor, e que o menino volte com seus irmãos. Pois como poderei voltar para meu pai se o menino não estiver comigo? Temo ver o mal que sobrevirá a meu pai. Essa oferta altruísta comoveu José profundamente. Ele não conseguiu mais se conter. Mandou embora todos os egípcios e se revelou a seus irmãos. Gênesis 45, 3. Eu sou José. Meu pai ainda vive? Seus irmãos não puderam lhe responder, pois ficaram consternados com a sua presença. José disse: aproximem-se de mim. Eles se aproximaram. Ele disse: eu sou José, seu irmão, a quem vocês venderam para o Egito. Agora, não fiquem tristes nem se culpem por terem me vendido para cá, pois foi para preservar vidas que Deus me enviou adiante de vocês. A fome já dura 2 anos, e ainda haverá 5 anos em que não haverá semeadura nem colheita. Deus me enviou adiante de vocês para lhes preservar um remanescente na terra e manter vivos muitos sobreviventes. Portanto, não foram vocês que me enviaram para cá, mas Deus. José perdoou completamente seus irmãos. Ele compreendeu que Deus havia agido até mesmo por meio de suas más ações para cumprir seus propósitos. Disse-lhes que levassem seu pai e todas as suas famílias para o Egito, onde ele os sustentaria durante os anos restantes de fome. Quando Jacó ouviu que José estava vivo e era o governante de todo o Egito, seu coração ficou insensível, pois não acreditou. Mas, ao ver as carroças que José enviara para levá-lo, seu ânimo se reanimou. Gênesis 40. E 5, 28. Então Israel disse: basta, meu filho José ainda está vivo. Irei vê-lo antes que eu morra. Jacó, agora chamado Israel, partiu para o Egito com todos os seus descendentes. Deus lhe apareceu em uma visão e disse: eu sou Deus, o Deus de seu pai. Não tenha medo de descer ao Egito, pois lá farei de você uma grande nação. Eu mesmo descerei com você ao Egito e o farei subir de volta. Gênesis 46. Lista os nomes de todos os que foram para o Egito. Os filhos de Lia, Ruben e seus filhos, Simeão e seus filhos, Levi e seus filhos, Judá e seus filhos, Issacar e seus filhos, Zebulon e seus filhos, e sua filha Diná. Os filhos de Zilpa, Gade e seus filhos, Azer e seus filhos. Os filhos de Raquel, José e seus filhos, Benjamim e seus filhos. Os filhos de Bila, Dan,
e seus filhos. Naftali e seus filhos. Todos os descendentes de Jacó que entraram no Egito, sem contar as esposas de seus filhos, eram 66 pessoas. Com José e seus 2 filhos nascidos no Egito, todos os descendentes da casa de Jacó que entraram no Egito eram 70. Eles se estabeleceram em Gósen, a melhor terra do Egito. Faraó os acolheu por causa de José. Jacó viveu no Egito por 17 anos. Ao se aproximar da morte, aos 147 anos, chamou José e o fez jurar que o sepultaria em Canaã, junto a seus pais. José levou seus 2 filhos, Efraim e Manassés, a Jacó para que o abençoassem. Jacó os adotou como seus próprios filhos, dando a José uma porção dupla por meio deles. Gênesis 48, 5. Agora, pois, os teus 2 filhos, que te nasceram na terra do Egito, antes que eu viesse a ti, no Egito, são meus. Efraim e Manassés serão meus, como Ruben e Simeão. Isso significava que a tribo de José seria dividida em 2 tribos, Efraim e Manassés, dando a José o direito de primogenitura que Ruben havia perdido. Quando José trouxe seus filhos à frente, colocou Manassés, o primogênito, à direita de Jacó, e Efraim à sua esquerda. Mas Jacó cruzou as mãos, colocando a direita sobre a cabeça de Efraim e a esquerda sobre a de Manassés. José protestou, mas Jacó disse: Eu sei, meu filho, eu sei. Ele também se tornará um povo, e ele também será grande. Contudo, seu irmão mais novo será maior do que ele, e seus descendentes se tornarão uma multidão de nações. E abençoou Efraim diante de Manassés. As 12 tribos definidas. Então Jacó reuniu seus 12 filhos e abençoou cada um deles. Essas bênçãos em Gênesis 49 foram declarações proféticas que definiriam o caráter, o território e o destino de cada tribo por séculos. Elas merecem uma análise minuciosa, pois explicam muito do que aconteceu com cada tribo. Ruben, como primogênito, deveria ter recebido a bênção principal, mas as palavras de Jacó foram duras. Gênesis 49, 3-4. Ruben, tu és o meu primogênito, a minha força, as primícias do meu vigor, o mais importante em dignidade e o mais importante em poder. Instável como a água, não terás preeminência, porque subiste ao leito de teu pai e o profanaste. Isso se referia a um incidente em que Ruben se deitou com Bila, concubina de Jacó, numa tentativa de afirmar sua autoridade. Esse pecado custou a Ruben o direito de primogenitura. A bênção da primogenitura foi concedida a José. A tribo de Ruben se estabeleceria a leste do Jordão e jamais produziria um juiz, profeta ou rei. Seriam instáveis como a água, nunca ascendendo à liderança, e acabariam por estar entre as primeiras tribos conquistadas e deportadas pela Assíria. Simeão e Levi eram tratados como irmãos, tanto de nascimento quanto de temperamento. Gênesis 49, 5-7. Simeão e Levi são irmãos. Armas de violência são as suas espadas. Que a minha alma não entre no seu conselho. Ó minha glória, não te juntes à sua companhia. Porque na sua ira mataram homens, e na sua obstinação mutilaram os tendões dos bois. Maldita seja a sua ira, porque é feroz, e a sua fúria, porque é cruel. Eu os dividirei em Jacó e os espalharei em Israel. Isso se referia ao massacre em Siquém, quando sua irmã Diná foi desonrada por Siquém, filho de Amor. Simeão e Levi se vingaram. Ordenaram que os homens de Siquém fossem circuncidados, e enquanto estavam incapacitados, atacaram-nos, matando todos os homens. Sua violência foi excessiva e traiçoeira. Jacó amaldiçoou sua ira e declarou que seriam divididos e dispersos. Essa profecia se cumpriu de forma diferente para cada um. Simeão recebeu território dentro das fronteiras de Judá e gradualmente perdeu sua identidade própria, sendo absorvido por Judá. A tribo essencialmente desapareceu, dispersa e assimilada. Levi
também não recebeu herança territorial, mas foi disperso por todo o Israel. Contudo, o que parecia uma maldição se tornou uma bênção. Os levitas se tornaram a tribo sacerdotal, servindo no tabernáculo e no templo, ensinando a lei por todo o Israel. Sua dispersão lhes conferiu influência em todas as tribos. Judá recebeu a maior bênção, aquela que havia sido tirada de Ruben. Gênesis 49, 8 a 10. Judá, teus irmãos te louvarão. Tua mão estará sobre o pescoço de teus inimigos. Os filhos de teu pai se prostrarão diante de ti. Judá é um leãozinho. Dá presa, meu filho. Subiste. Ele se abaixou. Cachou-se como um leão e como uma leoa. Quem se atreve a despertá-lo? O cetro não se afastará de Judá, nem o bastão de comando de entre seus pés, até que venha o tributo, e a ele obedecerão os povos. Essa era a bênção real. Judá seria a tribo dos governantes. O cetro, símbolo da autoridade real, não se afastaria de Judá. Davi viria de Judá. Salomão e todos os reis do Reino do Sul viriam de Judá. Mais importante ainda, Jesus, o Messias, viria da tribo de Judá, chamada em Apocalipse de Leão da tribo de Judá. Essa bênção elevou Judá acima de todos os seus irmãos e determinou o curso da história de Israel. Zebulon recebeu uma breve bênção sobre habitar à beira-mar e tornar-se um refúgio para navios. Embora seu território fosse banhado pelo Mar da Galileia, eles nunca controlaram o litoral do Mediterrâneo. A bênção pareceu parcialmente cumprida e parcialmente simbólica. Issacar foi comparado a um jumento forte agachado entre os currais. Gênesis 49, 15. Ele viu que aquele lugar de repouso era bom e que a terra era agradável. Então curvou os ombros para carregar o fardo e tornou-se servo sob demanda. Issacar escolheria segurança e descanso em vez de liberdade, tornando-se servo que carregava fardos. Seu território seria fértil, mas lhes faltaria espírito de luta. Dan recebeu uma bênção perturbadora. Gênesis 49, 16 a 17. Dan julgará o seu povo como uma das tribos de Israel. Dan será como uma serpente no caminho, como uma víbora junto à vereda, que morde os calcanhares do cavalo, de sorte que o seu cavaleiro caia para trás. Dan proveria juízes, mas por meio da traição. A comparação com uma serpente prenunciava o fracasso espiritual de Dan. A tribo de Dan seria a primeira a estabelecer a idolatria em Israel, erguendo imagens esculpidas. Significativamente, Dan é omitida da lista de tribos em Apocalipse 7, possivelmente devido à sua associação com a idolatria. Gade recebeu uma bênção sobre a guerra. Gênesis 49, 19. Invasores atacarão Gade, mas ele os atacará por trás. O território de Gade, a leste do Jordão, estaria exposto a ataques, mas seus habitantes seriam guerreiros ferozes, que contra-atacariam com sucesso. Azer recebeu uma bênção de prosperidade. Gênesis 40, e 9, 20. O alimento de Azer será farto, e ele produzirá iguarias reais. Seu território no norte seria fértil e produtivo, fornecendo alimentos luxuosos. Naftali era chamada de corça solta, que dá à luz belos filhotes. Gênesis 49, 21. Naftali é uma corça solta que dá à luz belos filhotes. Isso falava de liberdade, graça e eloquência. A tribo produziria belos discursos e literatura. José, o primogênito de Raquel, recebeu a bênção mais longa e elaborada, refletindo tanto o amor de Jacó por Raquel, quanto a fidelidade de José. Gênesis 49, 22 a 26 o descreve como um ramo frutífero junto a uma fonte, cujos galhos se estendem sobre o muro. Embora atacado por arqueiros, seu arco permaneceu inabalável. Ele recebeu bênçãos dos céus, das profundezas, dos seios e do ventre, bênçãos das montanhas antigas e das colinas eternas. Essas bênçãos deveriam estar sobre a cabeça de José.
o príncipe entre seus irmãos. A bênção de José se cumpriu na verdade por meio de seus 2 filhos, Efraim e Manassés. Cada um deles se tornou uma tribo, dando a José a porção dupla do direito de primogenitura. Efraim, em particular, se tornaria a tribo mais poderosa do Reino do Norte. Quando o reino se dividiu, o Reino do Norte passou a ser frequentemente chamado simplesmente de Efraim, em homenagem à sua tribo dominante. Benjamim, o filho mais novo de Jacó e o segundo filho de Raquel, recebeu uma poderosa bênção. Gênesis 40, 9, 27. Benjamim é um lobo voraz. Pela manhã devora a presa e à tarde divide o despojo. Benjamim seria uma tribo guerreira feroz. O rei Saul viria de Benjamim. A tribo produziria muitos grandes guerreiros. Quando o reino se dividiu, Benjamim permaneceu leal a Judá, juntando-se ao reino do sul em vez da rebelião do norte. Após abençoar todos os seus 12 filhos, Jacó deu-lhes as instruções finais sobre seu sepultamento. Gênesis 49, 29 a 30. Serei reunido ao meu povo. Sepultem-me com meus pais na caverna que está no campo de Efron, o Eteu, na caverna que está no campo de Macpela, a leste de Mamré, na terra de Canaã, que Abraão comprou de Efron, o Eteu, juntamente com o campo, para lhe servir de sepultura. Ali foram sepultados Abraão e Sara, Isaque e Rebeca, e Lia. Quando Jacó terminou de dar ordens a seus filhos, recolheu os pés na cama, expirou e foi reunido ao seu povo. José prostrou-se sobre o rosto do pai, chorou sobre ele e o beijou. Mandou embalsamar o pai, o que levou 40 dias. Os egípcios choraram por Jacó durante 70 dias. José e todos os seus irmãos levaram Jacó de volta para Canaã e o sepultaram na caverna de Macpela, conforme ele havia ordenado. Após o sepultamento, os irmãos temeram que José pudesse se vingar deles. Enviaram uma mensagem dizendo que Jacó havia ordenado a José que os perdoasse. José chorou ao ouvir isso. Seus irmãos vieram e se prostraram diante dele, realizando seus sonhos de décadas atrás. Mas José lhes disse: Não tenham medo, pois estou eu no lugar de Deus? Vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus o transformou em bem, para que se cumprisse o que hoje se vê, com a preservação da vida de muita gente. Portanto, não tenham medo. Eu cuidarei de vocês e de seus filhos. E os consolou, falando-lhes com bondade. José viveu no Egito e viu os filhos de Efraim até a 3ª geração. Antes de morrer, aos 110 anos, disse a seus irmãos: Estou para morrer, mas Deus os visitará e os fará subir desta terra para a terra que jurou dar assim a Abraão, a Isaque e a Jacó, e fez os filhos de Israel jurarem: Deus certamente os visitará, e vocês levarão daqui os meus ossos. Os 12 filhos de Jacó morreram no Egito, mas seus descendentes se multiplicaram. Êxodo 1, 6 a 7. Então José morreu, e todos os seus irmãos e toda aquela geração. Mas o povo de Israel era fecundo e se multiplicou muito. Eles se multiplicaram e se tornaram extremamente fortes, de modo que a terra se encheu deles. As 12 famílias estavam se tornando tribos. Os 70 que vieram para o Egito estavam se tornando uma nação. As promessas que Deus fez a Abraão, Isaque e Jacó começavam a se cumprir. Os descendentes se tornavam tão numerosos quanto as estrelas. Mas antes de herdarem a terra, eles teriam que suportar a escravidão, experimentar a libertação milagrosa e serem forjados em uma nação no Monte Sinai. Da escravidão à formação de uma nação. Um novo faraó surgiu no Egito, que não conhecia José. Ele viu a grande quantidade de israelitas e temeu que eles se juntassem aos inimigos do Egito se a guerra começasse. Êxodo 1, 11 a 14. Então os egípcios lhes impuseram feitores, para os oprimir com trabalhos pesados. Construíram para o faraó cidades-armazém, Pitom e Ramessés,
Mas quanto mais eram oprimidos, mais se multiplicavam e mais se espalhavam, e os egípcios temiam os israelitas. Por isso, obrigaram os israelitas a trabalhar como escravos e lhes tornaram a vida amarga, com trabalhos árduos na construção de tijolos e argamassa, e em todo tipo de trabalho no campo. Como a escravidão cruel não impediu o crescimento da população, o faraó ordenou às parteiras hebreias que matassem todos os bebês do sexo masculino ao nascer. As parteiras temiam a Deus e desobedeceram. Então, o faraó ordenou a todo o seu povo que jogasse todos os bebês hebreus do sexo masculino no Nilo. Uma mulher levita teve um filho e o escondeu por 3 meses. Quando não pôde mais escondê-lo, fez um cesto de juncos, colocou o menino dentro e o deixou entre os caniços à beira do Nilo. A filha do faraó foi tomar banho e encontrou o cesto. Abriu-o e viu o bebê chorando. Embora soubesse que ele era hebreu, teve compaixão. A irmã do bebê, que observava de perto, ofereceu-se para encontrar uma ama hebreia. A filha do faraó concordou, e a própria mãe do bebê o amamentou. Quando cresceu, foi levado à filha do faraó. Ela o adotou como filho e lhe deu o nome de Moisés, que significa tirado da água, porque ela o tirou da água. Moisés cresceu no palácio do faraó, educado em toda a sabedoria dos egípcios, mas ciente de sua origem hebraica. Quando Moisés tinha 40 anos, saiu ao encontro do seu povo e viu o sofrimento que enfrentavam. Viu um egípcio espancando um hebreu. Olhando em volta e não vendo ninguém, Moisés matou o egípcio e escondeu o seu corpo na areia. No dia seguinte, tentou separar 2 hebreus de uma briga. Um deles disse: "Quem te nomeou príncipe e juiz sobre nós? Pretendes matar-me como mataste o egípcio?" Moisés percebeu que o seu ato fora descoberto e temeu pela sua vida. Faraó soube disso e procurou matar Moisés. Moisés fugiu para a terra de Midian. Lá, encontrou as filhas de um sacerdote midiano junto a um poço. Ajudou-as a dar água aos seus rebanhos. O pai delas, Jetro, convidou Moisés para ficar com eles. Moisés casou-se com Zípora, filha de Jetrô, e tornou-se pastor, cuidando do rebanho de Jetrô. Moisés passou 40 anos em Midian. O faraó do Egito morreu, mas a escravidão dos israelitas continuou. Eles gemiam sob o jugo e clamavam. Êxodo 2:24-25. E Deus ouviu o seu gemido, e lembrou-se da sua aliança com Abraão, com Isaque e com Jacó. E viu Deus os filhos de Israel, e Deus os conheceu. Moisés tinha 80 anos, e pastoreava o rebanho de Jitro perto de Horebe, o monte de Deus. Ali, o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo, que saía do meio de uma sarça ardente, mas que não se consumia. Moisés aproximou-se para ver aquela grande visão. Quando Deus viu Moisés se desviar, chamou-o do meio da sarça. Moisés, Moisés. Moisés respondeu: Eis-me aqui. Disse Deus: Não se aproxime. Tire as sandálias dos pés, pois o lugar em que você está é terra santa. Eu sou o Deus de seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Moisés cobriu o rosto, pois teve medo de olhar para Deus. Deus disse: Certamente vi a aflição do meu povo no Egito e ouvi o seu clamor por causa dos seus feitores. Conheço o seu sofrimento e desci para livrá-los das mãos dos egípcios e para tirá-los daquela terra e levá-los para uma terra boa e espaçosa, uma terra que mana leite e mel. Venha, eu o enviarei a Faraó para que você tire do Egito o meu povo, os filhos de Israel. Moisés protestou: Quem sou eu para ir ao Faraó? O que direi aos israelitas quando perguntarem o teu nome? E se não acreditarem em mim? Não tenho eloquência. Sou lento para falar e tenho a língua presa. Envia outra pessoa. Deus respondeu a cada objeção. Ele revelou o seu nome: Javé, eu sou o que sou. Deu a Moisés sinais miraculosos. Seu cajado se transformou em serpente e voltou ao normal.
Sua mão ficou leprosa e foi curada. Designou Arão, irmão de Moisés, da tribo de Levi, para falar em seu nome. Finalmente, Moisés obedeceu e retornou ao Egito. Moisés e Arão compareceram perante Faraó e disseram: Assim diz o Senhor, Deus de Israel: Deixe o meu povo ir, para que me celebrem uma festa no deserto. Faraó respondeu: Quem é o Senhor, para que eu lhe obedeça e deixe Israel ir? Não conheço o Senhor, e além disso, não deixarei Israel ir. Faraó aumentou os fardos dos israelitas, obrigando-os a recolher a própria palha, mantendo a mesma cota de tijolos. O povo se voltou contra Moisés. Parecia que sua missão só havia piorado as coisas. Mas Deus tranquilizou Moisés e deu início às pragas. 10 pragas assolaram o Egito, cada uma demonstrando o poder de Deus sobre os deuses egípcios. O Nilo se transformou em sangue, demonstrando o poder de Rapi, o deus do Nilo. Rãs infestaram a terra. Mosquitos surgiram da poeira. Enxames de moscas cobriram o Egito. O gado morreu. Furúnculos afligiram os egípcios. Granizo destruiu as plantações. Gafanhotos devoraram o que restou. A escuridão cobriu a terra por 3 dias, demonstrando o poder de Ra, o Deus Sol. Após cada praga, o faraó prometia libertar os israelitas, mas depois mudava de ideia. Finalmente, Deus anunciou a 10ª praga. Todos os primogênitos no Egito morreriam, desde o primogênito do faraó até o primogênito do gado. Mas Deus deu instruções específicas aos israelitas para que fossem poupados. Cada família deveria pegar um cordeiro, sacrificá-lo ao entardecer e passar o sangue nos batentes e na verga da porta de sua casa. Deveriam assar o cordeiro e comê-lo com pão ázimo e ervas amargas, já preparado e pronto para partir. Esta era a Páscoa do Senhor. Êxodo 12:13. O sangue será um sinal para vocês nas casas em que estiverem. Quando eu vir o sangue, passarei por cima de vocês, e nenhuma praga os atingirá para destruí-los quando eu ferir a terra do Egito. À meia-noite, o Senhor feriu todos os primogênitos do Egito, desde o primogênito de Faraó até o primogênito do prisioneiro no cárcere, e todos os primogênitos dos animais. Faraó se levantou de noite, ele, todos os seus servos e todos os egípcios. Houve um grande clamor no Egito, pois não havia casa em que não houvesse um morto. Faraó chamou Moisés e Arão à noite e disse: Levantem-se, saiam do meio do meu povo, vocês e os filhos de Israel, e vão servir ao Senhor, como vocês prometeram. Levem seus rebanhos e seus bois, como vocês prometeram, e vão embora, e me abençoem também. Os israelitas deixaram o Egito naquele mesmo dia. Cerca de 600.000 homens a pé, além de mulheres e crianças, e uma multidão mista, subiram com eles, juntamente com muitos animais. Eles haviam vivido no Egito por 430 anos. Partiram organizados por tribos, cada grupo tribal mantendo sua identidade. Levaram consigo os ossos de José, cumprindo o juramento que seus ancestrais haviam feito. Deus os guiou por meio de uma coluna de nuvem durante o dia e uma coluna de fogo durante a noite. Ele não os guiou pelo caminho dos filisteus, embora fosse o mais próximo, pois Deus pensou que o povo poderia mudar de ideia ao ver a guerra. Em vez disso, ele os guiou pelo caminho do deserto em direção ao Mar Vermelho. Mas o coração de Faraó endureceu-se novamente. Ele disse: Que foi que fizemos deixando Israel ir embora do nosso serviço? Então, pegou 600 carros de guerra escolhidos e todos os outros carros do Egito e perseguiu os israelitas. Os israelitas estavam encurralados entre o exército egípcio e o Mar Vermelho. Clamaram de medo. Moisés disse: Não tenham medo, permaneçam firmes e vejam a salvação que o Senhor lhes dará hoje. Pois os egípcios que vocês veem hoje, nunca mais os verão. O Senhor lutará por vocês. Fiquem tranquilos. O Senhor disse a Moisés: Diga aos israelitas que avancem.
levante a sua vara, estenda a mão sobre o mar e divida-o, para que os israelitas possam atravessá-lo em terra seca. O anjo de Deus e a coluna de nuvem passaram de diante deles para trás, interpondo-se entre o exército egípcio e os israelitas. Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o Senhor, com um forte vento oriental que soprou toda a noite, fez o mar recuar e transformou-o em terra seca, dividindo as águas em duas partes. Os israelitas atravessaram o mar em terra seca, tendo as águas como muro à sua direita e à sua esquerda. Tribo por tribo, atravessaram o mar. Os egípcios os perseguiram até o meio do mar. Mas o Senhor lançou pânico sobre as forças egípcias. As rodas de seus carros emperraram. Quando todos os israelitas atravessaram, Moisés estendeu a mão sobre o mar novamente. As águas voltaram e cobriram os carros e os cavaleiros. Todo o exército do faraó que os havia seguido até o mar. Nenhum deles sobreviveu. Assim, naquele dia, o Senhor livrou Israel das mãos dos egípcios. Quando Israel viu o grande poder que o Senhor usou contra os egípcios, o povo temeu o Senhor e creu no Senhor e em seu servo Moisés. 3 meses depois de saírem do Egito, os israelitas chegaram ao deserto do Sinai e acamparam diante do monte. Moisés subiu ao encontro de Deus, e o Senhor o chamou do monte. Êxodo 19, 5-6. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. E vós me sereis um reino de sacerdotes e uma nação santa. Deus desceu sobre o monte Sinai em fogo e fumaça. A montanha tremeu. Deus pronunciou os 10 mandamentos a todo o povo. Então Moisés subiu a montanha e permaneceu lá por 40 dias para receber a lei completa e as instruções para a construção do tabernáculo. Enquanto Moisés estava no monte, o povo ficou inquieto. Reuniram-se em volta de Arão e disseram: Levanta-te, faze-nos deuses que nos guiem, porque não sabemos o que aconteceu a esse Moisés, o homem que nos tirou do Egito. Arão recolheu o ouro deles e fez um bezerro de ouro. Construiu um altar diante dele e proclamou: Amanhã haverá festa para o Senhor. No dia seguinte, o povo levantou-se cedo, ofereceu holocaustos, sentou-se para comer e beber, e levantou-se para se divertir. Deus contou a Moisés o que estava acontecendo. Moisés desceu da montanha carregando as 2 tábuas da aliança. Quando viu o bezerro e a dança, sua ira se inflamou. Ele atirou as tábuas e as quebrou ao pé da montanha. Queimou o bezerro, reduziu-o a pó, espalhou-o sobre a água e fez o povo beber. Moisés parou à entrada do acampamento e disse: Quem está do lado do Senhor, venha até mim. Todos os filhos de Levi se reuniram ao redor dele. Moisés ordenou-lhes: Assim diz o Senhor Deus de Israel: Coloquem suas espadas na cintura, cada um de vocês, e percorram o acampamento de uma entrada à outra, matando cada um o seu irmão, o seu companheiro e o seu vizinho. Cerca de 3.000 homens morreram naquele dia. Esse incidente estabeleceu a tribo de Levi como zelosa pela honra de Deus. Por terem se posicionado ao lado de Moisés contra o bezerro de ouro, Deus os separou das outras tribos. Eles não teriam herança territorial como as outras tribos. Em vez disso, serviriam no tabernáculo e, posteriormente, no templo. Arão e seus descendentes seriam sacerdotes, oferecendo sacrifícios. Os outros, levitas, auxiliariam os sacerdotes e cuidariam do tabernáculo. Moisés subiu novamente ao monte Sinai, e Deus lhe deu a lei novamente. Quando desceu, seu rosto brilhava por ter estado na presença de Deus. O tabernáculo foi construído exatamente de acordo com as especificações de Deus. Era um santuário portátil, onde a presença de Deus habitaria entre o povo. Toda essa estrutura podia ser desmontada e transportada conforme o povo viajasse.
Deus organizou o acampamento com o tabernáculo no centro, representando a sua presença entre eles. Os levitas acamparam imediatamente ao redor do tabernáculo. As 12 tribos acamparam em posições específicas ao redor deles, em 4 grupos de 3 tribos cada. No lado leste, voltados para o nascer do sol, estavam Judá, Issacar e Zebulon, sob o estandarte de Judá. Ao sul estavam Ruben, Simeão e Gade, sob o estandarte de Ruben. Ao oeste estavam Efraim, Manassés e Benjamim, sob o estandarte de Efraim. Ao norte estavam Dan, Azer e Naftali, sob o estandarte de Dan. Foi realizado um censo de todos os homens com 20 anos ou mais que podiam ir para a guerra. O total foi de 603.550, sem contar os levitas. Judá era a maior tribo, com 74.600 homens. A menor era Manassés, com 32.200. Os levitas foram contados separadamente, totalizando 22.000. No Monte Sinai, as 12 tribos foram transformadas de um conjunto de famílias em uma nação sob a lei de Deus, organizada para adoração e guerra, preparada para marchar rumo à terra prometida. Elas receberam sua identidade como povo escolhido de Deus, sua lei para governá-las, seu sacerdócio para mediar entre elas e Deus, e suas ordens de marcha para tomar posse de Canaã. Os descendentes dos 12 filhos de Jacó haviam se tornado 12 tribos. A família havia se tornado uma nação. As promessas feitas a Abraão estavam se cumprindo. Agora, eles precisavam entrar na terra que Deus havia prometido a seus pais 400 anos antes. Conquista, divisão e a queda do Reino do Norte. Do Sinai, os israelitas viajaram em direção a Canaã. Na fronteira, Moisés enviou 12 espiões, um de cada tribo, para explorar a terra. Durante 40 dias eles exploraram. Retornaram carregando um cacho de uvas tão grande que foram necessários 2 homens para carregá-lo em uma vara. A terra realmente manava leite e mel. Mas 10 espiões trouxeram um relatório desanimador. O povo era forte. As cidades fortificadas e gigantes habitavam a região. Somente Josué, de Efraim, e Caleb, de Judá, exortaram o povo a confiar em Deus e subir imediatamente para tomar posse da terra. A congregação acreditou no relatório negativo. Choraram a noite toda e reclamaram contra Moisés e Arão. Chegaram até a discutir a escolha de um novo líder para retornar ao Egito. A ira de Deus se inflamou. Ele declarou que todos com 20 anos ou mais, exceto Josué e Caleb, morreriam no deserto. Eles vagariam por 40 anos, 1 ano para cada dia que os espiões explorassem, até que toda aquela geração perecesse. 40 anos depois, uma nova geração estava pronta. Moisés morreu após contemplar a terra prometida do Monte Nebo. Josué liderou o povo através do Rio Jordão. Deus conteve as águas, e eles atravessaram em terra seca. Jericó caiu quando seus muros ruíram após o povo marchar ao redor dela por 7 dias. A conquista prosseguiu sistematicamente, embora alguns focos de cananeus tenham permanecido. A terra foi dividida entre as tribos. Judá recebeu um vasto território no sul. Efraim e Manassés, as tribos de José, receberam a fértil região montanhosa central. Benjamim ficou com terras entre Judá e Efraim. Ruben, Gade e metade de Manassés se estabeleceram a leste do Jordão. As tribos do norte receberam territórios na Galileia. O território de Simeão ficava dentro de Judá e acabou sendo absorvido. Os levitas receberam 48 cidades espalhadas por todos os territórios tribais, mas sem uma terra unificada. Após a morte de Josué, Israel entrou no período dos juízes. Sem uma liderança central, as tribos agiam de forma independente. Elas caíram num ciclo. Adoravam deuses falsos, sofriam opressão, clamavam a Deus, eram libertadas por um juiz e, em seguida, retornavam à idolatria. O livro de Juízes termina com uma guerra civil entre Benjamim e as outras tribos,
que quase destruiu Benjamim por completo. Esse caos demonstrou a necessidade de Israel por um rei. O profeta Samuel ungiu Saul, de Benjamim, como o primeiro rei. Saul uniu as tribos, mas desobedeceu a Deus 2 vezes e foi rejeitado. Deus enviou Samuel para ungir Davi, de Judá. Após anos de conflito, Davi tornou-se rei sobre todas as 12 tribos aos 30 anos de idade. Davi conquistou Jerusalém e a tornou sua capital, escolhendo sabiamente um território neutro entre Judá e Benjamim. Ele levou a arca para lá e recebeu a promessa da aliança de Deus de que seu trono duraria para sempre. Subjugou os inimigos de Israel e estabeleceu um império que ia do Egito ao Eufrates. Apesar de seu pecado com Batseba, Davi permaneceu um homem segundo o coração de Deus, pois se arrependeu sinceramente quando confrontado. Salomão, filho de Davi, começou bem, pedindo sabedoria a Deus. Ele construiu o magnífico templo em Jerusalém, realizando o sonho de Davi. A glória de Deus o encheu na dedicação. A sabedoria e a riqueza de Salomão tornaram-se lendárias. A rainha de Sabá veio de longe e ficou impressionada com a sua grandeza. Mas o pecado de Salomão foi casar-se com 700 mulheres e 300 concubinas de nações estrangeiras, o que Deus havia proibido. Essas mulheres desviaram o coração dele para os deuses delas. Ele construiu altares idólatras para Quemos, Moloque e outros ídolos. Ele chegou a oferecer sacrifícios a eles. O homem que construiu o templo de Deus adorou deuses falsos. Deus disse a Salomão que o reino seria tirado de seu filho, embora, por amor a Davi, uma tribo permanecesse. Quando Salomão morreu após reinar 40 anos, a crise chegou imediatamente. Roboão, filho de Salomão, foi a Siquém para ser coroado. O povo, liderado por Jeroboão, de Efraim, pediu-lhe que aliviasse os pesados impostos e o trabalho forçado impostos a Salomão. Os conselheiros mais velhos aconselharam que ele servisse ao povo. Mas os conselheiros mais jovens disseram a Roboão para afirmar sua autoridade. Tolamente, ele ameaçou aumentar ainda mais os seus encargos. As 10 tribos do norte se rebelaram imediatamente. Declararam: "Que parte temos nós em Davi? Não temos herança alguma no filho de Jessé. As suas tendas, ó Israel, fizeram Jeroboão rei. Somente Judá e Benjamim permaneceram leais à casa de Davi." O reino unido se dividiu após 80 anos. Jamais se reuniria. O reino do norte, frequentemente chamado de Israel ou Efraim, era composto por 10 tribos. O reino do sul, chamado Judá, era composto por Judá, Benjamim e Simeão, além dos levitas. Essa divisão cumpriu a palavra de Deus a Salomão como julgamento por sua idolatria. Jeroboão enfrentou um problema imediato. Se seu povo viajasse a Jerusalém 3 vezes por ano para as festas, seus corações poderiam voltar-se para a casa de Davi. Então, ele cometeu o que as escrituras chamam de pecado de Jeroboão. Ele ergueu 2 bezerros de ouro, um em Dan, no extremo norte, e outro em Betel, no sul. Disse ao povo: "Eis os teus deuses, ó Israel, que vos tiraram da terra do Egito." Os ecos do pecado de Arão eram inconfundíveis. Jeroboão nomeou sacerdotes de todas as tribos, não apenas levitas. Ele instituiu festivais em datas que escolheu, em vez dos tempos determinados por Deus. Todos os reis que o sucederam ou continuaram com esse pecado ou foram comparados a ele. Nenhum dos 19 reis, ao longo de 9 dinastias, que governaram o reino do norte, agiu corretamente aos olhos de Deus. Todos seguiram a idolatria. O reino do norte era politicamente instável. Dinastias ascendiam e caíam por meio de assassinatos. Onri construiu Samaria como capital e estabeleceu uma cidade poderosa. Seu filho Acabe casou-se com Jezabel, filha do rei de Sidom, introduzindo um culto massivo a Baal. Deus enviou Elias de Gileade para confrontá-los. No Monte Carmelo, Elias desafiou 450 profetas de Baal. Eles prepararam um sacrifício,
mas não conseguiram fazer aparecer fogo, apesar de invocarem Baal o dia todo e se cortarem até sangrar. Então Elias orou brevemente, e fogo caiu do céu, consumindo não apenas o sacrifício, mas também a madeira, as pedras, a terra e a água na vala. O povo exclamou: "O Senhor é Deus." Elias executou os falsos profetas. Mas Jezabel ameaçou Elias. Ele fugiu para Horebe, desanimado. Deus apareceu não em vento, terremoto ou fogo, mas em uma voz mansa e delicada. Deus lhe disse que 7.000 em Israel não se curvaram a Baal. Elias ungiu Eliseu como seu sucessor. Mais tarde, Elias foi levado ao céu em um redemoinho e Eliseu recebeu seu manto, realizando o dobro de milagres. Apesar desses ministérios proféticos, o Reino do Norte continuou em declínio espiritual. Durante o próspero reinado de Jeroboão II, os profetas Amós e Oséias condenaram a injustiça, a opressão e os rituais religiosos vazios. Ambos alertaram que o julgamento viria através da Assíria. O Império Assírio foi a potência dominante da época, conquistando impiedosamente e praticando deportações em massa. Eles deslocavam os povos conquistados para longe de suas terras natais e traziam estrangeiros para substituí-los, reprimindo rebeliões e destruindo a identidade nacional. Em 734 a.C., o rei assírio Tiglat-Pileser III invadiu o norte de Israel. Ele conquistou os territórios de Zebulon e Naftali e as tribos a leste do Jordão. 1 Crônicas 5:26. Então o Deus de Israel despertou o espírito de Pul, rei da Assíria, e ele os levou para o exílio, a saber, os Rubenitas, os Gaditas e a meia tribo de Manassés, e os trouxe para Hala, Habor, Hara e o rio Gozã, até o dia de hoje. Ruben, Gade e a parte oriental de Manassés foram os primeiros a serem deportados. Este foi o começo do fim. Em 722 a.C., após um cerco de 3 anos, os reis assírios Salmaneser, Sinti e Sargão II conquistaram Samaria. 2 Reis 17:6. No 9º ano de Oséias, o rei da Síria conquistou Samaria e levou os israelitas cativos para a Síria, instalando-os em Hala, junto ao rio Habor, junto ao rio Gozã e nas cidades dos Medos. As tribos restantes do norte foram deportadas: Aser, Dan, Issacar, Efraim, Manassés ocidental, Zebulon e Naftali. 10 tribos se dispersaram por todo o Império Assírio, a centenas de quilômetros de sua terra natal. O Reino do Norte deixou de existir após 209 anos. Os assírios trouxeram pessoas da Babilônia, Cuta, Ava, Hamat e Sefarvaim, para se estabelecerem em Samaria. Esses estrangeiros casaram-se com os israelitas remanescentes, criando a população mista, posteriormente chamada de samaritanos. Eles adoravam o Senhor, mas também seus próprios deuses. Os judeus de Judá os desprezariam como mestiços e apóstatas por séculos. As 10 tribos do norte desapareceram na história. Elas são chamadas de as 10 tribos perdidas de Israel. O que aconteceu com elas permanece um dos grandes mistérios da história. O mistério e as questões modernas. O destino das 10 tribos após 722 a.C. fascina estudiosos, teólogos e aventureiros há quase 3.000 anos. Ao contrário de Judá, Benjamim e Levi, que mantiveram sua identidade durante o exílio babilônico e retornaram à terra natal. As tribos do norte parecem ter desaparecido completamente. A explicação mais provável é a assimilação gradual. Espalhadas por um vasto império, separadas de suas terras, templos, sacerdotes e leis, isoladas do centro de sua fé. As tribos foram perdendo lentamente sua identidade própria. Casaram-se com povos vizinhos. Ao longo das gerações, ser israelita tornou-se uma lembrança cada vez mais distante. Em poucas gerações foram absorvidas pelas populações locais. No entanto,
as evidências bíblicas sugerem que alguns indivíduos sobreviveram e mantiveram sua identidade. Quando o piedoso rei Ezequias de Judá celebrou a Páscoa após a queda do Reino do Norte, ele convidou nortistas para Jerusalém. 2 Crônicas 30, 11 diz: Contudo, alguns homens de Azer, de Manassés e de Zebulon se humilharam e vieram a Jerusalém. Essas eram pessoas que haviam permanecido na terra ou escapado do exílio. Quando o rei Josias instituiu reformas, ele foi aos antigos territórios do norte e destruiu ídolos, sugerindo que israelitas ainda viviam lá. A profetisa Ana, que viu o menino Jesus no templo, era da tribo de Aser. Paulo mencionou as 12 tribos em Atos 26, 7, sugerindo que ele tinha conhecimento de sua existência contínua. No livro do Apocalipse, os 144.000 servos selados de Deus incluem 12.000 de cada uma das 12 tribos, incluindo todas as 10 tribos do norte, exceto a de Dan. Isso levou alguns a crer que as tribos serão identificáveis antes do retorno de Cristo. O historiador judeu Flávio Joséfo, escrevendo no 1º século d.C., afirmou que as 10 tribos estavam além do Eufrates, formando uma imensa multidão que não podia ser estimada apenas por números. Ele acreditava que elas ainda existiam como um grupo distinto em algum lugar desconhecido. Ao longo dos séculos, inúmeras teorias tentaram localizar as tribos perdidas. O israelismo britânico afirmava que o povo britânico descendia de Efraim e Manassés, embora isso não tenha respaldo histórico ou genético. Outros alegavam que as tribos migraram para a Índia, China, Japão, África ou Américas. Nativos americanos, etíopes, afegãos e japoneses foram identificados como descendentes, com base em semelhanças culturais superficiais ou lendas de migração. A maioria carece de evidências confiáveis. Os Beta Israel da Etiópia praticavam o judaísmo antigo e reivindicavam identidade judaica. Israel os reconheceu e trouxe muitos para o país em operações dramáticas de ponte aérea em 1984 e 1991. Alguns pastuns no Afeganistão praticam costumes semelhantes aos israelitas e possuem tradições orais de ancestralidade israelita. Grupos na Índia, como os Bnei Menashe, reivindicam descendência de Manassés. Israel reconheceu alguns desses grupos e permitiu a imigração, embora as reivindicações permaneçam controversas. Os testes genéticos ofereceram esperança de solucionar algumas questões. As populações judaicas em todo o mundo apresentam marcadores que indicam ancestralidade comum do Oriente Médio. No entanto, identificar a descendência tribal específica é difícil. Séculos de casamentos intertribais significam que os descendentes são tão miscigenados que os marcadores tribais se diluem a ponto de se tornarem irreconhecíveis. Os profetas mantiveram a esperança na restauração. Jeremias profetizou que Deus traria Israel de volta do norte. Ezequiel viu ossos secos ganhando vida, representando a restauração de toda Aquisés e toda a casa de Israel. Ele profetizou que o cajado de Judá e o cajado de Efraim seriam unidos na mão de Deus. Essas profecias têm múltiplas interpretações. Alguns acreditam que se cumpriram quando os nortistas se uniram a Judá após o exílio. Outros acreditam que se referem ao Israel moderno, estabelecido em 1948. Outros ainda acreditam que aguardam um cumprimento futuro, quando Deus revelará milagrosamente as tribos perdidas antes do reino do Messias. Jesus falou das 12 tribos no reino vindouro, dizendo aos discípulos que eles se assentariam em 12 tronos, julgando as tribos. Tiago endereçou sua epístola às 12 tribos da dispersão. Essas referências sugerem que as tribos permaneceram significativas, mesmo que 10 delas fossem consideradas perdidas. Mais importante ainda, Deus não se esqueceu do seu povo. Romanos 11, 1-2. Pergunto, pois, rejeitou Deus o seu povo?
De maneira nenhuma, porque eu sou israelita, descendente de Abraão, da tribo de Benjamim. Deus não rejeitou o seu povo, a quem antes conheceu. Se as 10 tribos existem como grupos identificáveis ou foram absorvidas por outras populações, Deus sabe onde elas estão. Suas promessas a Abraão, Isaque e Jacó permanecem. Sua aliança com Israel permanece. Na prática, os judeus modernos são os representantes vivos do antigo Israel. Eles perpetuam a fé, as escrituras e a identidade transmitidas aos 12 filhos de Jacó. Sejam descendentes principalmente de Judá, Benjamim e Levi, ou incluindo descendentes desconhecidos de outras tribos, eles são Israel. E por meio de Jesus Cristo, o Messias da tribo de Judá, as promessas se estendem a todos os que têm fé. Gálatas 3, 28 a 29. Não há judeu nem grego, escravo nem livre, homem nem mulher, pois todos vocês são um em Cristo Jesus. E se vocês são de Cristo, são descendência de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Conclusão. As 12 tribos de Israel começaram com 12 irmãos ao redor do leito de morte de seu pai no Egito. Cresceram de 70 pessoas para milhões. Tornaram-se uma nação no Monte Sinai. Conquistaram Canaã sob o comando de Josué e se uniram como um reino sob Davi e Salomão. Depois, dividiram-se em 2 reinos que eventualmente caíram sob o domínio de impérios estrangeiros, e 10 delas desapareceram na história, deixando perguntas sem resposta quase 3.000 anos depois. A história deles é fundamental para a compreensão da Bíblia. Eles eram o povo escolhido de Deus, o veículo através do qual ele se revelou, deu a lei e estabeleceu a sua presença. Deles veio Jesus Cristo, o Messias prometido a Abraão, filho de Davi, da tribo de Judá. Jesus era o cumprimento de tudo o que as tribos representavam, o verdadeiro Israel, o filho fiel onde Israel havia sido infiel. Contudo, o povo judeu permanece. Sobreviveu às conquistas assírias e babilônicas, à destruição do templo em 70 d.C., a séculos de perseguição e tentativas de genocídio. Contra todas as probabilidades históricas, manteve a sua identidade. Em 1948, o moderno Estado de Israel foi estabelecido. Essa sobrevivência é milagrosa. Os assírios que conquistaram as tribos do norte desapareceram. Os babilônios que destruíram Jerusalém se foram. Mas o povo judeu permanece, testemunho vivo da fidelidade de Deus. O mistério das tribos perdidas acrescenta fascínio à história de Israel. Para onde foram? Ainda existem? Essas perguntas fascinam as pessoas há séculos e provavelmente nunca serão respondidas completamente nesta época. O que sabemos é o seguinte: Deus chamou Abraão e prometeu fazer dele uma grande nação. Essa nação surgiu por meio de Isaque e Jacó. Os 12 filhos de Jacó se tornaram as 12 tribos que preservaram o conhecimento do único Deus verdadeiro, receberam e mantiveram as Escrituras e produziram o Messias que oferece salvação a todos os povos. A história deles é a nossa história. Sejam descendentes físicos de Abraão ou descendentes espirituais pela fé em Cristo, somos herdeiros das promessas feitas aos patriarcas. Adoramos o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Lemos as Escrituras que eles preservaram. Seguimos o Messias que veio da tribo de Judá. O desaparecimento das 10 tribos nos lembra que a desobediência tem consequências. O reino do norte nunca teve um rei justo. Eles adoravam bezerros de ouro desde o princípio. Deus enviou profetas para adverti-los, mas eles não deram ouvidos. Por fim, veio o julgamento. Contudo, mesmo no julgamento, a misericórdia de Deus se manifesta. Alguns das tribos do norte escaparam para Judá e foram preservados. Os profetas prometeram restauração futura. A aliança de Deus com Abraão não falhou porque Israel falhou. O legado das 12 tribos é complexo. O povo escolhido de Deus, que se rebelou repetidamente, recebeu a terra prometida.
mas foi expulso dela, preservando o seu conhecimento de Deus enquanto muitas vezes se esquecia dele. Mas é também a história da fidelidade de Deus. Apesar das falhas de Israel, Deus permaneceu fiel à sua aliança. Ele preservou um remanescente. Ele enviou o seu Filho. Ele abriu um caminho para a salvação tanto de judeus quanto de gentios. As 12 tribos começaram como uma só família. Tornaram-se uma nação. Dividiram-se e ruíram. A maioria desapareceu. Um remanescente sobreviveu. Desse remanescente veio o Salvador do mundo. Agora, por meio dele, pessoas de todas as nações estão sendo reunidas em uma só família, a família de Deus, herdeiros das promessas feitas a Abraão, Isaque e Jacó. As 10 tribos perdidas permanecem perdidas, pelo menos para o conhecimento humano, mas não estão perdidas para Deus. Ele sabe onde está cada descendente. E quando chegar a hora certa, todo o Israel será salvo, como Paulo prometeu. Até esse dia chegar, o mistério permanece. O Deus que chamou Abraão, que libertou Israel do Egito, que trouxe Judá de volta da Babilônia, que preservou o povo judeu durante 2000 anos de dispersão, que estabeleceu o Israel moderno contra todas as probabilidades, é fiel às suas promessas. A história das 12 tribos não terminou. E essa história nos inclui. Por meio de Jesus Cristo, fomos enxertados na história de Israel. Adoramos o Deus de Abraão. Confiamos nas promessas feitas aos patriarcas. Aguardamos o reino prometido a Davi. As 12 tribos foram os fundadores do povo de Deus. Sua história moldou a história da humanidade. Seu desaparecimento criou um mistério duradouro. Seu legado continua vivo no povo judeu, na igreja cristã e em cada pessoa que invoca o nome do Senhor. Desde o leito de morte de Jacó, no Egito, até o presente momento, a história testemunha uma verdade. Deus é fiel às suas promessas, mesmo quando somos infiéis, e seus propósitos serão cumpridos, mesmo quando não conseguimos enxergar como.